Thank you, Professor Fabrice. And agora, chamar o Glauco, que vai nos falar sobre uma apresentação de um caso clínico. Gitman. Glauco? Tá diferente. Gitman. Bom dia, eu sou Gitman, Glauco. vai nos falar sobre contexto local, limitações e questões relevantes na América Latina. Obrigado, Gitman. Brincadeiras à parte, eu estou substituindo o Glauco. O Glauco pediu encarecidamente, ele tem um problema pessoal, então eu tenho a honra de poder estar substituindo ele no caso clínico que foi realizado lá na Secamargo, eles que prepararam a equipe da Secamargo, então eu tenho o prazer de poder substituir ele. Então, antes de trazer isso aqui para o nosso dia a dia, e é o que a gente mais ou menos vê, né, no nosso tumor boards. Hoje o tumor board é uma coisa que realmente é extremamente importante, decisões difíceis, momentos difíceis e pacientes diferentes. Quando a gente está dentro do clinical trial, tudo é mais amarrado, mas quando a gente está no nosso dia a dia, tudo fica um pouquinho diferente. Então, esse é um caso clínico. Caso clínico, eu queria também, antes de começar a chamar o caso clínico, queria chamar o Remy Nutt para participar da mesa. Remy Nutt é chefe do departamento de Oncologia de Radiação do Centro de Universidade de Roterdã. Queria, para participar da mesa, cadê o Remy? Remy Nutt. Queria também, para compor a mesa, o René Pareja. René Pareja é grande amigo nosso, do GCS, é cirurgião minimamente invasivo, formado pela Corporation dos Estados de Saúde. Atualmente trabalha na Clínica de Cirurgia Oncológica de Artoga, em Medellín, e no Instituto Nacional de Câncer de Bogotá, cirurgião oncológico, ginecologista oncológico, com grande experiência também, várias publicações. Então, para dar início, uma paciente de 32 anos, admitida esse ano lá na Secamargo, em fevereiro, referia com, como a gente mostrou inicialmente, com a lesão de alto grau, o NIC3, com uma lesão suspeita na colposcopia. A particularidade desse caso é um paciente jovem, nulípara, que desejava preservar a fertilidade sem comorbidades. No exame físico inicial da triagem, presença de uma lesão de 2 centímetros exofítica, cervical, sem evidência no exame físico de extravasamento extracervical. Foi realizada, então, uma biópsia com uma avaliação de imunohistoquímica que mostrava uma morfologia ambígua, quer dizer, favorecendo o adeno escamoso, e aí vale a importância do patologista especializado em ginecologia oncológica, exatamente com P16 difuso, favorecendo HPV, um P40 positivo focal, o P63 também, favorecendo componente epidermoide, o MUC C5AC positivo também, com componente de adeno, e um HER negativo foi solicitado o HER, e eles, no caso, provavelmente a rotina deles solicitar. Então, a primeira questão, e a gente vai avaliando, qual seria o estadiamento, né? A gente tem muita dúvida em nossas limitações a nível mundial, isso aí cada um tem. Eu queria saber como é que é com a Marie, com o Lecuru, com o René, o estadiamento inicial na instituição de vocês, quando vocês pegam uma paciente que deseja preservar a fertilidade, no exame físico, é uma lesão até 2 centímetros. Quais os exames que vocês sugerem de estadiamento inicial? Queria começar com o René. It is a absolute criteria for asking for an MRI when patients are wishing to preserve fertility. MRI, pelvic and abdominal MRI, and simple CT scan. That's our workup approach in all of those patients. Marie, in Canada, you always use... Em Canadá, você sempre utiliza a ressonância? Como é que você estadia essas pacientes de forma inicial? Right. Well, an MRI is absolutely mandatory because I think it's the best imaging tool, not only to assess the size of the lesion, but also to assess the extent, endocervical extent. So I don't know whether you're going to a trachelectomy here, but it'd be very, very important to determine whether, for instance, a fertility-preserving surgery is possible. But pelvic MRI looks all the way up to maybe the belly button. So if you want to image the upper abdomen, you can do a CT of abdomen and chest. You could do a PET scan if you want to do just one test, whatever. So that would be what we do. Aproveitar o Agnaldo, que está ali quietinho no canto, e tem a nossa realidade no Brasil. Você acha que o PET teria algum papel nesse caso? Eu acho que não, né, Gitman? Acho que nesses casos iniciais, a princípio, o que a gente pensa realmente nessa ressonância de pelve, né, especialmente com esses critérios para definir
ou evitar diminuir radicalidade, ou eventualmente preservar o futuro reprodutivo das pacientes. PET faz sempre quando a gente pensa em doença avançada, ou eventualmente se tem alguma alteração, também sugere avançado nesses exames iniciais. Bom, seguindo, ela realizou uma ressonância magnética que mensurou uma lesão de 1,9 centímetros, quer dizer, 19 milímetros, sem extravasamento extracervical, realizou uma CT de abdômen superior e tórax normal, e ela realizou o PET. O Glauco até me falou que no AC Camargo não é de rotina, mas nesse caso foi solicitado e foi feito, que mostrou só lesão no colo uterino com SUV de 10, e aí vai lhe chamar a atenção, e pode ser, eu queria perguntar para a mesa, para a Marie, para o Lecuru, para o René ou para o Aguinaldo, se o valor do SUV importa alguma coisa, como é que vocês interpretam, ou se tem alguma questão em relação à sensibilidade e positividade de linfonodo, quando o SUV é muito alto ou muito baixo, se tem alguma diferença. Well, if SUV is very low, it sort of makes you wonder because that was more like inflammation kind of thing. But an SUV at 10 or 15 or whatever, bright red, that's usually quite convincing. Yeah. And I kind of like the CT, the PET, if you want, because I think it's kind of nice to look for the lymph nodes in particular and make sure there's nothing in the chest as well. So. We usually don't ask for PET-CT in early stage because of false positives can affect your decisions. So PET-CT is not ideal in this stage. Yeah. If I may comment also, I think that we, especially in low volume disease, we have to be careful with the interpretation of FDG PET-CT, and also SUV is not that of importance. So I think especially in these discussions, the anatomical extent is of major importance and the presence or absence of lymph nodes. But if you have MR and CT, I think for early stage disease, it's already a lot. And I want to ask one question if I can, because in Europe we have always many debates with our colleagues from Eastern Europe that are quite invested in ultrasound, also not abdominal, but vaginal transrectal ultrasound for staging, and they have quite good results. So my question is if that is something that is also considered in Brazil, also, thinking about the financial impact. But we recommend MRI, just to be clear, that's our background, but for the discussion. Perfect. Yeah. I don't know the diagnostic value and the prognosis value of SUV for small lesions. There have been papers for advanced cancer, but I don't know if there are for small lesions. So that's the problem. When you do exams that are not indicated, you will find results which are not expected, and you make trouble for everybody. We see this in tumor board every week. Seguindo o caso, então, o PET realmente mostrou só lesão inicial no colo uterino, sem lesão. E aí vou aproveitar esse super time aqui, um banco desse assim, sensacional. Eu vou perguntar para a Marie, especificamente, qual seria, na paciente que deseja, qual seria a primeira conduta cirúrgica, se partiria por um cone ou por algum procedimento maior nessa paciente, em relação ao útero e ao colo uterino. E depois vou perguntar para o Lecuru em relação à questão do estadiamento linfonodal. Maria, em relação a esse caso, essa lesão até 2 centímetros, paciente que deseja preservar a fertilidade, no seu serviço, na tua experiência, com Shape Trial, o que você recomendaria? Fazer um cone e partir direto para uma traquelectomia? Como é que você sugeriria, nesse caso, a gente seguir? Right. So it was an adenocarcinoma. I don't recall the grade. It was an adenosquamous. Adenosquamous. Yeah, adenosquamous. Just local, 1.9. Yeah, 0.9, yeah. No evidence of... And what was the depth of stromal invasion on the MRI? Do we have that? The MRI didn't show, I think so. See, because that's one... Just so we felt that... That's- Just this. Yeah. I have to call Glauco. Yeah, that's... Everyone...
Alguém tem o Because- telefone do Glauco aí? Glauco. AC Camargo? Não? Então But- pronto. Because again, if you read the criteria of the SHAPE trial, if you have a diagnosis based on just a biopsy, on the MRI, you look at the size, okay, but then you look at the depth of invasion, because if the lesion invades the stroma more than 50%, that would be an exclusion criteria, because we know that these cases are more invasive, your risk of nodes are higher, and so on and so forth. So let's pretend she's under 50% for the sake of the discussion, in which case, technically, she would fulfill the criteria for a simple hysterectomy. But I will say this, particularly with an adenosquamous, which I believe they tend to be more aggressive. At 1.9 centimeter, you're just at the limit of the 2 centimeters. I get worried about a simple hysterectomy. I get worried because, as I say, yeah, I'd rather do a modified radical hysterectomy and make sure that I've got everything fine to avoid radiation. Now, if you really wanted to do a simple hysterectomy with the lesion in place, definitely not MIS. And if you really, really wanted to do simple hysterectomy, it might be better if you could do a large cone, as I said in my presentation, to have an accurate tumor dimension, because you're just at the limit. And those were the cases where we had in the, what we found a lot in the SHAPE trial is that when patients had their MRI after the lipocone, when they were at the border of 2 centimeters, there was often lesion left in the uterus, in which case they were no longer 1B1, they were 1B2s, right? So the closer to 2 centimeters you get, the more cautious you have to be. So in this case, I would not be too keen about a simple hysterectomy. And then, of course, the question, then it depends if she wants to preserve fertility or not, obviously. E seguindo, You're making it difficult. she wants to preserve. And following, já que a gente já tem uma lesão macroscópica e teria uma indicação de possível avaliação linfonodal, qual seria a tua conduta, Licuru, em relação, nesse caso, independente da indicação de cone ou esterectomia, em relação ao linfonodo? Você faria linfadenectomia completa, não mexeria no linfonodo, ou faria linfonodo sentinela? Como é que você, no seu serviço, na sua prática, conduziria a questão linfonodal nesse caso? You're Mr. Sentinel node. Very good question. Clearly for us, it is an indication of SLN at minimal, and we can have a discussion about pelvic lymphadenectomy. But I would say, as the PI of Santical 3, we don't have a result, so make a SLN plus pelvic lymphadenectomy. But the question is it at the same time of conization, or is it in 2 different times? Would you propose, Marie? Well, for the lymph node, I think that if the mapping is really good, I mean, we inject whatever the ICG, and I have to confess that in cervical cancer, I tend to do ICG and technetium, because then I have 2 mode of detection, and I kind of like the technetium because it gives you a count, so you really improve, I think, make sure that what you think is a sentinel is really what you have. But that being said, if I have good mapping, I'm comfortable with sentinel node alone in this particular case. And then again, she's really, really at the border of a 2 centimeter lesion, whether upfront trachelectomy is the way to go. Should it be simple or radical? Again, she's really, really, really at the borderline. The other option, which is not there, is whether to offer neoadjuvant chemo, shrink the lesion down and then follow with colonization. That might be another option to consider. So it would be quite a bit of discussion with the patient in this particular case. But definitely, I would certainly make sure the lymph nodes are negative pathologically before I would recommend. I don't know about Renee, how would you approach this case? In this particular patient with a tumor almost 2 centimeters
the risk of performing a conization with positive margin is too high. So you will provide nothing to the patient because the patient will be still with disease, and then you will decide to perform a second conization or a radical trachelectomy. I think it's ideal for upfront radical trachelectomy because it's under 2 centimeters. Also, if you have your learning curve already done on sentinel node detection, it's the ideal candidate for sentinel node detection, lesion less than 2 centimeters. If you haven't performed your learning curve, you have to perform a pelvic lymphadenectomy plus a radical trachelectomy. The way will depend on your knowledge and your resources. If you have a robot and you can do it, let's do it. If you work with Marie in Canada, you can perform vaginally. Other way are open and laparoscopic approach. It depends on your resources. Bom, ela foi encaminhada para conização, o laudo histopatológico. A gente está com o tempo um pouquinho limitado, mas eu vou, com um banco desse, eu vou passar um pouquinho para a gente não perder a expertise do pessoal. Mas, então, a conização foi submetida a uma conização que confirmou um adeno escamoso, um limite de 2,1 milímetros, quer dizer, 2,1 centímetros, 21 milímetros, invasão estromal menor do que 10 milímetros, quer dizer, de 8 milímetros, ausência de invasão linfovascular, ausência de invasão perineural, e margem endocervical e ectocervical livre. E aí vale uma observação, colocou 1 milímetro de margem. Eu pergunto para a mesa, vocês ficariam satisfeitos com 1 milímetro de margem? A gente fala muito de margem livre, né? E o NCCN cada vez vem diminuindo mais essa margem. Vinha de 3, agora passou possivelmente para 1 milímetro. Vocês consideram uma margem de 1 milímetro segura para vocês? Do we have the measurements of the trachelectomy specimen or not? No, No. just a conization. Just a conization. I think it's a very narrow margin. 1 millimeter is a very narrow margin in an adenosquamous. I think we are in trouble with this result. Right, there's the definition of what's considered negative margin varies a lot, right? Some say 5, some say 3. 1, gee whiz, if you stretch the microscope a little bit, and then, So, yeah, right. In this particular case, what I might consider, depending on what the examination of the patient is to trying to take, if I can, technically, take another slice of cervix, either by a leap or doing another shallow cone, just to try to make sure that the margin's fine and get and I guess she had an ECC as well, endocervical curettage, I suspect, yeah? The endocervical margin was free. I think that is But do you do an ECC? EC Camargo. Yeah, anyway, that I would recommend doing just to be on the safe side, because as I presented earlier, even particularly with adenocarcinomas, that you can have skip lesions, right? So even if your margin's negative, you always want to make sure, if possible, to sample the rest of the endocervix just to make sure that there's nothing there. So she's borderline, she's ready as borderline. It's still doable, but, it's going to require a good follow-up. O Gitman, só uma questão que eu acho que vale levantar para a nossa realidade brasileira, né? Óbvio que é um caso limítrofe, dá discussão, toda essa questão de conduta, mas como a diminuição de radicalidade em câncer de colo, que faz todo sentido, não é simplificar a conduta em câncer de colo. E para nós do Brasil, como é que a gente vai ter que lidar? Um bom radiologista, um bom patologista, como vai ser realmente complexo a gente adotar isso na nossa realidade, né? A gente tem que estar sempre pensando nessas questões. Seguir, então, com esse resultado de cone e a paciente desejando manter a fertilidade, qual seria o procedimento cirúrgico? A gente ficaria satisfeito com cone, partiria para algum outro procedimento maior, como uma traquelectomia radical, não ofereceria para a paciente nenhum procedimento com preservação de fertilidade. Como é que você, Renê, faria nesse caso? Com cone, com a margem livre de 1 milímetro, profundidade de 0,8, você proporia para ela algum outro procedimento para preservar a fertilidade? Ficaria satisfeito com cone ou não proporia nenhum? I would offer at least a simple track plus sentinel node detection. Simple trachelectomy. Marie? I'm afraid I lost a little bit of the discussion because there was... No, it's okay. With this patient with low risk, com essa paciente de baixo risco, quer dizer, com margem livre de 1 milímetro, e ela desejando manter a fertilidade, você ofereceria
algum outro procedimento para manter a fertilidade dela, escalonando para uma traquelectomia radical, ou ficaria satisfeita só com cone? If I get it right, I'm not sure the translation correct. But as I say, if yes, it's not. Yeah. If it is, Yes. That's what I said. I would either recone or leap, as long as it's a clean leap, depending on how much cervix left. I mean, some patients after a very large cone, there's very little room for additional procedure, but assuming there is, I would be more comfortable taking another slice and do an ECC. Le Courroux. And, no, of course, yes, for sure. Yeah. Yeah, she's clearly at the border because adenosquamous, 8 millimeters, 21 millimeters, close up margin, I would propose a radical trachelectomy. And we would have done cone and SLN at the same time initially. Perfect. Vou ter que seguir um pouquinho mais rápido. Então, a paciente foi submetida a uma traquelectomia radical com linfonodo de sentinela. E aí vai em homenagem ao Glauco. Você tem que clicar aqui na... Quem está mexendo aí, clicar aqui em cima da primeira cirurgia? Eu acho que ele... Vamos? Vou cortar meu dedo aqui depois. Ó, deixa aqui um pouco mais baixo. Não. Ó, tá sangrando pra caralho, tá vendo? É o Glauco operando. Só que ele não sabia que o som tava e eu ontem ouvia. Então, ele falou que quase cortou o dedo dele, residente, cortando o dedo dele. Esse é o momento mais importante da traquelectomia, né? É o momento que você separou e você, então, está fazendo a secção entre o colo, tirando a parte da traquelectomia com paramétrio, e aí ele falando exatamente que você vai analisar aquela margem. Seguindo, então... I was sure. I was sure this was going to happen. Nothing left, yeah. Seguindo, então, a paciente foi submetida, então teve ausência de doença no colo, os linfonodos sentinelas são negativos, mas teve uma surpresa na peça, né? Uma surpresa que veio a presença de lesão tumoral com foco tumoral em paramétrio. Apesar de ser uma paciente de baixo risco, com um laudo histopatológico de adenocarcinoma que aumenta o risco, ela veio com foco de lesão no paramétrio. Então, essa é o laudo, é a visão da patologia, por isso, mais uma vez, a importância da patologia. As moças estão quase brigando comigo, eu vou acabar já. Mas não tem como, com uma mesa dessa com o Le Courroux, Maria, a Renê, Aguinaldo. Bom, André vai brigar comigo, mas eu vou seguir um pouquinho. Qual o tratamento complementar? Entendi. Where's Glauco? Qual o tratamento que você seguiria com paramétrio comprometido com lesão de microfoco? I would offer pelvic chemoradiotherapy because I think those are not the proper patients for offering uterine transposition, because you're taking the uterus and also the margin and the isthmus is at risk of having a relapse because of the size of the disease. So uterine transposition shouldn't be an option for this patient. She definitively will lost the fertility, but I think the way to proceed is pelvic chemoradiotherapy. Do you think that have space for transposition in this case? Again, it's early to do. Yeah, because the procedure was created for patients with rectal cancer in order to spur the fertility in patients with rectal cancer. I know there are publications after trachelectomy, positive notes or things like that, but I think it is too early in the history of uterine transposition to include these high-risk patients under this procedure. It's a difficult one again. It's technically feasible to transpose the ovaries. The results are not always great in terms of preserving the ovarian function. Sometimes it doesn't quite work well. So you don't preserve so well the ovarian function. I'm talking about the ovarian transposition, not uterus, right? So it's doable, but the results are sometimes a bit disappointing, and there's always a risk of complication, which then can compromise the chemo and radiation. On the other hand, one of the options might be for the patient to have some eggs
taken, oocyte punction in order to at least perhaps have a surrogate mother, which if it's possible in your country, might be another option to discuss. Right. Bom, eu vou seguir por causa do tempo. Ela foi encaminhada para quimio-radioterapia e eu vou pedir para o Remy falar um pouquinho sobre qual o campo que ele trataria, só pélvico ou pélvico paraórtico baixo, paraórtico alto, como é que ele trata essa paciente, uma vez que ela tem um PET negativo, ressonância negativa, um foco, você trataria só pelve até a bifurcação ou se subiria para paraórtico? Como é que você vê esse caso e como é que você conduziria na programação da radioterapia nesse caso? So in this case, where there is no visible evidence of residual disease in this, I think that's important. So typically in the workup for starting radiotherapy, we make also a CT scan, at least at minimal CT scan for the planning of the radiotherapy. And if there's no residual disease, we only do the elective dose. So that can either be, depending on your schedule, 45, so the 25 in 1.8 gray, or 46. This is also, but not a parametrial boost. We would not recommend that because you've had a parametrectomy as procedure also of the radical hysterectomy, and there's no sign of residual disease. So this dose is in principle enough to sterilize any possible microscopic disease together with the chemotherapy. So we would provide only external beam around 40, 45, 46 gray in total, combined with the chemotherapy. Bom, então, queria agradecer a mesa. Desculpa por passar do tempo, mas não teria como aproveitar um time como esse. Agradecer e a honra de poder ter apresentado um caso que o Glauco preparou. Infelizmente, ele não pôde estar aqui. E agradecer mais uma vez ao Grupo EVA e parabenizar a todo o Grupo EVA pelo excelente trabalho. Obrigado.